Hoje são 14 de dezembro de 2021 e vamos para mais uma aula de direito tributário. Ficou aqui, nós ainda estamos dentro da responsabilidade tributária. Faltou falar do artigo 138 do CTN. Mas para a gente entender o artigo 138, eu já vou avançar a próxima matéria, que diz respeito ao lançamento. Então, eu já vou explicar, depois a gente só passa os slides. Até hoje eu respondi uma questão no grupo justamente dessa matéria já de propósito para vocês, tá? Então, você não entendeu nada, então agora você vai entender. Então, o que acontece aqui? É um grupo que eu respondo questões. Tem que entrar no meu Instagram, @profa Lígia Donini, aí vai lá na bio, tá lá a primeira fase da OAB, mas não é questão de tudo, coisa te direciona, você entra no WhatsApp. Então, bora lá. O que acontece? Então, vamos falar de lançamento. Vamos relembrar a linhazinha do tempo do SABAG? Então, eu tenho a hipótese de incidência, realizo o fato gerador, surge a obrigação tributária. Nós estudamos até aqui, tudo bem? Só que basta a obrigação tributária? Por exemplo, dia 1º de janeiro ocorre o fato gerador do IPVA, certo? Você já consegue pagar o seu IPVA dia 1º de janeiro? Você consegue pagar o seu IPVA dia 2 de janeiro? Não, surge a obrigação tributária. Ocorre que precisa de um procedimento administrativo chamado de lançamento, que é o que a gente vai falar hoje. Esse lançamento vai constituir o crédito tributário. Então, o que esse lançamento vai fazer? Ele vai declarar a obrigação tributária e vai surgir o crédito tributário. Vai constituir por meio do lançamento. Por quê? Porque até então, antes do lançamento, nós temos a obrigação. Mas essa obrigação, ela é ilíquida, sabe? Ela não pode ser exigida. Por quê? Porque precisa desse procedimento administrativo para definir quem é o contribuinte, qual é o fato gerador, quanto tem que pagar, onde tem que pagar. É mais ou menos para ficar fácil, é o boleto. Vocês estão entendendo? É o boleto. Quando você vai pagar seu IPTU, quando você vai pagar o seu IPVA. Tudo bem? Nós temos tão somente 3 tipos de lançamento. Só existem 3 tipos de lançamento. Nós temos que é o lançamento de ofício. 2, que é o lançamento por declaração. 3, que é o lançamento por homologação. Só existem esses 3 tipos. Se for para trazer um novo lançamento, há necessidade de lei complementar. Então, para criar um novo lançamento, eu preciso do quê? De lei complementar, conforme o artigo 146 da Constituição Federal. Beleza. E o que é o lançamento de ofício? Ele é o mais fácil da gente visualizar. Por quê? Porque quem lança, faz tudo sozinho, quem que é? O fisco. É o fisco que constitui o crédito tributário. Você precisa mandar alguma informação para você gerar a guia do seu IPTU? Não, para ele chegar na sua casa? Não. Você precisa mandar alguma informação para gerar lá a guia do IPVA? Também não. O fisco faz tudo sozinho. Tudo bem? O fisco faz tudo sozinho. Esse é o lançamento de ofício. Já o lançamento por declaração, eu tenho o quê? Eu tenho a atuação do contribuinte
mais o fisco que constitui o crédito tributário. Já vou explicar. No lançamento por homologação, quem que constitui o crédito tributário? O contribuinte. É ele que constitui o crédito tributário. Vamos lá. Nós fazemos declaração de imposto de renda, não fazemos? Qual é o lançamento do imposto de renda? Hã? Por homologação. Isso mesmo. Essa é uma pegadinha. Você está entendendo por quê? Porque a gente pensa assim, mas faz a declaração do imposto de renda? Faz. Tanto no de declaração como de homologação, faz a declaração do imposto de renda. A diferença é quando que o fisco vai olhar. Quer ver? Chega na época da declaração do imposto de renda. Professora, a senhora sabe fazer declaração de imposto de renda? Não. A senhora já fez alguma vez uma declaração de imposto de renda? Não. Mas a senhora não é tributarista? Sou. Por que a senhora não faz? Porque eu sou casada com um contador. Vou fazer para quê? Vou aprender para quê? Não é não? Ele que se estrebe em fazer. E mesmo assim eu não seria competente para isso, porque isso é coisa do contador. Mas enfim, mas não é assim. É para quem consegue fazer, né? Você baixa o programa, aqui, baixei o programa, e coloquei as informações que eu quero. Não é isso que acontece? Né? Eu coloquei as informações que eu quero, tudo, dou Enter, pá. Imprime a guia, não precisa imprimir, né? Mas imprime a guia, vou lá e pago. Tá vendo que eu fiz tudo sozinha? Conseguiram visualizar que é por homologação? Porque, gente, o que é homologar? Confirmar. Não, a palavra mesmo, independente do fisco. Confirmar. Homologar é ratificar. Homologar é confirmar. Então, eu vou lá, presto todas as declarações, pago, constitui o crédito tributário. Depois que o fisco vai olhar. Vocês estão entendendo? Depois o fisco vai olhar. Diferença que ele olha antes, né? Daqui a pouco a gente chega aqui. Daqui a pouco a gente chega aqui, tá vendo? Ele vai olhar depois. E aí, ele vai fazer o quê? Ou ele homologa, fala, nossa, que bonito, você fez tudo certinho, parabéns. Lindo. Vou te mandar uma estrelinha. Vou te mandar uma cartinha te dando parabéns. Ele faz isso? Não faz, mas pode, sabe? Que é a homologação expressa. Então, ele pode homologar de forma expressa, te mandar uma cartinha, te parabenizando e tudo mais, o que não faz na prática. Tá? Mas cai em concurso, porque é isso que está no artigo 150. Agora, existe a homologação tácita. O que é homologação tácita? O que é tácito? Se eu ficar calado, significa que eu concordo. Quem cala, consente. É quando eu pratico um ato diferente do que eu deveria fazer. Então, se o fisco ficar calado no prazo decadencial de 5 anos, eu vou explicar prescrição e decadência provavelmente amanhã, tá? Não vamos adentrar nesse mérito hoje. Então, o que acontece? Se ele ficar calado por 5 anos, decai. Então, significa que ele concordou. Vocês estão entendendo? Agora, ele pode não homologar. Ele pode não homologar. Ele fala, cachorra, você escondeu o pagamento da LAC, não me contou, né, filha da puta? Descobri, né? Aí, o que ele vai fazer? Ele não vai homologar. E aí, ele vai lançar. E aí, ele vai lançar de ofício. Aí, a gente volta para cá.
Aí ele lança de ofício. Aí ele vem e te manda o auto de infração, que é o que vocês vão fazer amanhã, um monte de auto de infração. Tudo ilegal para deixar a titia bem feliz, entendeu? Para poder comprar mais coisas bonitas. Então, o que acontece? Nesse sentido, ele vai lançar de ofício. Tudo bem? Mas e aí, ele vai lançar? Como que ele vai lançar? Ele vai fazer o lançamento completo, e aí ele vai retirar, vai descontar o que você pagou e vai colocar juros, multa, tudo proporcional. Conseguiram entender? Beleza? E o lançamento por declaração? Gente, ele é mais raro. É mais difícil da gente visualizar ele. Mas onde que a gente consegue visualizar? Aqui no estado de Mato Grosso, com o ITCMD. Com o ITCMD. Alguém aqui já fez guia de ITCMD? Nunca entrou para fazer? É um saco, entendeu? Mas é assim, você entra no computador, coloca a sua verdade lá, você fala, olha, esse imóvel vale 100 mil reais, e faz a declaração, e manda para o fisco. Diferentemente do imposto de renda que você consegue dar enter e pagar, no caso do ITCMD, não. Você tem que montar um processinho administrativo. Você manda aquela informação para o fisco faz uma pré-análise. Se ele entender que você está certo, o fisco gera a guia e manda de volta para você pagar. Agora, se ele entender que você está errado, ele vai lá e fala, ô, mané, isso daqui não vale 100 mil, isso aqui, esse imóvel que você está falando que vale 100 mil, ele vale 300. Vou lançar como 300. Conseguiram compreender a diferença de um e de outro? Declaração de bens aonde? Não, mas que imposto você está falando, amor? Hã? Não, a declaração... Não, mas a declaração de imposto de renda é diferente. A declaração de imposto de renda é isso aqui. Não, eu sei, mas não é para isso aqui, é de homologação, entendeu? Uhum. Então. Para vocês pode. Entendeu? Por quê? Porque ainda não operou a decadência, ok? Que são 5 anos. O problema é a forma de contar esses 5 anos. Mas grava na cabeça 5 anos. E já alguma parcela do judiciário entende que não pode, porque houve um erro de direito, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Aí você me lembra, você traz isso daí de volta, que é um ótimo exemplo para o erro de direito, entendeu? Fechou? Pode, porque vocês são pró-fisco, entendeu? Vocês são pró-fisco. Então, vocês entenderam até aqui? Beleza? Ok? Fechou. Então, tá bom. O que acontece? O que é essa denúncia espontânea, tá? Que cai muito em prova. É uma das coisas de responsabilidade que cai muito. A ideia é o seguinte, regrona geral. Eu estou devendo, né? Estou devendo, não paguei. Antes de qualquer procedimento do fisco, por isso que é espontâneo. É assim, não paguei, o fisco não veio me cobrar, o fisco não fez nenhum procedimento administrativo, está lá quieto. Tudo bem? Está lá quieto. Aí eu acordo um dia, sabe? Acordo um dia, como quem não quer nada. Nossa, o fisco ainda não veio me procurar, mas eu acho que eu tenho que pagar.
o tributo. Então eu vou lá, olha, minha culpa, minha máxima culpa, olha, eu quero pagar. E olha que você nem sabia que eu devia. Eu estou vendo aqui me confessar o meu pecado. E aí, se eu estou aqui de boa vontade, estou evitando de você vir atrás de mim, eu não tenho um benefício? Tem um benefício. Qual que é esse benefício? Eu tiro os juros. Tudo bem? Ó, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Mas eu tiro o quê? A penalidade. Eu tiro a multa. Vocês estão entendendo? Eu tiro a multa. Eu tiro ou a multa de mora ou a multa punitiva. Retira-se a multa. Ocorre que você tem que ir lá e pagar. Ah, eu vou parcelar. Parcelar não pode. Você tem que ir lá e pagar, tá? Não pode parcelar. Não se considera denúncia espontânea, a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo. Porque, tipo assim, o fisco bate na sua porta, ou te manda uma notificaçãozinha para você se esclarecer, né? E aí, você corre, opa! Ai, eu quero pagar. Quer ver? Vamos pensar num exemplo assim. A gente estava falando, outro dia, do negócio que era feito antigamente, antes da Cefaz, antes da Receita fofocar para a Cefaz, das doações no imposto de renda, lembra? Antigamente era assim, né? A pessoa não tinha caixa, e da onde saiu o dinheiro dela, e ela não queria pagar imposto de renda, aí o pai dela tinha caixa, e aí ele doava, e doação é isento de imposto de renda, tá? Doava. Até aí, beleza, passou, tudo bem. Quando começou a cruzar as informações, houve convênio entre a União, a Cefaz, tudo, aí a União mandava, escuta, Mato Grosso, fulano falou aqui para mim que recebeu uma doação, pagou o seu? Né? É, fofoca, pilantras fofoqueiros. Aí o pessoal começou a receber cartinha do Estado. Aí o Estado começou a mandar cartinha, escuta, contribuinte, a União me fofocou, que diz que você falou que recebeu uma doação e meu nada. Entendeu? Não era um auto de infração, ainda não era nada, era só tipo assim, venha se justificar. Você falava, fudeu, agora vou ter que pagar. Você podia ir lá e falar, olha, eu estou arrependido, eu quero denúncia espontânea. Você foi lá espontaneamente? Não. Você vai ter direito à denúncia espontânea? Não. Agora é diferente, aí o que aconteceu? O vizinho recebeu a cartinha. Você recebeu essa cartinha? Recebi. Eu estou na mesma merda que você. Será que eu vou receber cartinha? Lígia, meu vizinho recebeu essa cartinha, eu fiz a mesma coisa. O que eu faço? Antes de receber a cartinha, corre lá e fala que você deve. Fala, Estado, esqueci de pagar o seu, me perdoa, tá aqui o valor do ITCMD. Mas agora que eu vim correndo aqui antes de você vir atrás de mim, eu quero que você me tire as multas. Conseguiram entender? Ótimo, beleza. O X da questão aqui, primeiro que foi o que eu falei, né? No parcelamento, não cabe denúncia espontânea, porque você não está fazendo o pagamento à vista. Quando você deposita, também não é denúncia espontânea, porque você tem que pagar, não só depositar em juízo. Agora, o que cai mesmo em concurso é isso aqui, ó. Como assim? Eu vou contar um caos, tá? É assim. Uma vez veio um amigo meu, que ele tinha 2 fontes pagadoras. Aí ele falou assim, Lígia, eu fiz a simulação do meu imposto de renda. A hora que juntou as 2 fontes pagadoras, eu vou ter que pagar 10 mil reais de imposto de renda. O que eu faço? A primeira pergunta que a gente faz é, você tem bens? Nada.
Não tem nada no seu nome? Não. Por quê? Não, porque meu nome está sujo lá no Serasa SPC pelo crediário das Casas Bahia. Ah, e você pretende limpar o nome? Não, não pretendo limpar o nome. Beleza, ok. Então não paga. Né? Então não paga. Você não vai preso por causa disso, então não paga. Aí vem a próxima pergunta. Mas e aí, Lígia? Eu declaro e não pago? Ou eu nem declaro? Depende. Depende da situação. A minha pergunta para ele é: você quer pagar? Você está para receber um dinheiro, alguma coisa assim, e você quer pagar? Ah, eu quero. Eu estou para receber um dinheiro e eu quero quitar todas as minhas dívidas para limpar meu nome. Então, eu quero pagar sim. Ah, então se você quer pagar, você não declara. Não declara. Por quê? Porque se você não declarar, o fisco não sabe que você existe. Então, a hora que você for lá pagar antes dele vir atrás de você, você vai poder falar: esqueci de declarar, esqueci que eu te devo, olha como eu fui bonzinho, vim aqui, me tira a multa. Cabe a denúncia espontânea, vocês estão entendendo? Agora, se você declarar e não pagar, a declaração constitui o crédito tributário. O fisco não tem que vir atrás de você para constituir o crédito já foi constituído. Sendo constituído, você não tem direito à denúncia espontânea. Vocês estão entendendo? Conseguiram entender até aqui? Agora, aí você pergunta assim: não, mas professora, com relação... Aí, se eu tivesse feito a pergunta para ele assim, só para eu complementar. Ah, eu quero pagar, então não declara. Lígia, eu não quero pagar esse nome nunca, porque meu nome nunca vai ficar limpo. Então, declara. Por que declarar? Porque assim, gente, eu só falar só uma coisinha de decadência. Se ele não declarar, o fisco tem o prazo de 5 anos para lançar, depois 5 anos para cobrar. Tudo bem? Então, esse prazo de 5 anos para lançar e 5 anos para cobrar pode virar 50 anos. Eu vou demonstrar isso para vocês. Tá louca? Agora, 5 mais 5 são 10. Não, com relação a prazo prescricional, pode virar 50, 30, 11. Tudo depende da forma da contagem do prazo. Agora, se você declarar tudo e não pagar, você constituiu o crédito tributário. Constituiu. Não tem que o fisco lançar. Então, eu não vou falar em 5 anos para lançar, para constituir, depois 5 anos para cobrar. Eu vou falar só em 5 anos para cobrar. Vocês estão entendendo? Então, é mais fácil ocorrer o prazo prescricional quando você lança e não paga. Conseguiram entender? Então, vamos, eu vou ler só para... Tá? Aqui, ó. Hã? Os juros não. Multa. Só multa. O benefício à denúncia espontânea não se aplica a tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pago a destempo. É a mesma coisa, eu sempre uso como exemplo o imposto de renda, porque é o que fica mais fácil, porque na maioria das pessoas alguém já pagou imposto de renda. Mas onde que eu posso trazer isso na esfera do Estado? O ICMS, tá? Ó, no Estado, para vocês guardarem, na esfera do Estado, exemplo aqui é o IPVA, não é? Ele faz tudo sozinho. O exemplo aqui de declaração que eu dei para vocês é o ITCMD. Professora, todo ITCMD é por declaração? Não. Vai depender de estado para estado. Então, se você for fazer um concurso, sei lá na Bahia, você tem que ver como que é a forma do ITCMD deles, tá?
O ICMS aqui é o nosso exemplo aqui do Estado por homologação. Por quê? Porque é a lógica. O contador vai lá, faz a declaração de quanto a sua loja vendeu, vai emitir a guia, vai mandar para você pagar. Depois, os fiscais, a Cefaz, vai ver se foi feito tudo certo. Vai fazer cruzamento, por exemplo, com o cartão de crédito que a empresa vendeu e tudo mais. Certo? Belezinha? Então, vamos para a questão. Nossa, tá pequenininho. João da Silva era diretor financeiro da empresa Prejudica Limitada quando soube que seria destituído do cargo dentro de algumas semanas. Eu estou cega. Muito magoado com seus superiores na empresa, João resolveu se vingar. Treta, né? Mala, né? Treta. De todos, em especial da própria Prejudica. Autuando dolosamente, lembra que eu coloco dolo, tal, né? Para que a empresa deixasse de pagar o ICMS de sua obrigação devidamente cobrada dos adquirentes das mercadorias vendidas. Ou seja, repassou, mas não pagou. A empresa Prejudica descobriu, após a saída de João da diretoria, que em decorrência da conduta indevida e realizada com dolo específico de prejudicar, a empresa estava devendo mais de 5 milhões entre impostos, juros e multas. Sob a situação descrita, é correto afirmar, com base na legislação e na jurisprudência tributária, que, gente, quando a gente pensa nisso, dolo específico, com a ideia mesmo de fraudar, vingança, treta, isso não cheira a crime? Cheira a crime. Se a gente pensa em crime, a gente pensa em quê? Em pena. Se a gente pensa em pena, a gente pensa em multa. Vocês estão entendendo? Em multa. Essa pessoa aqui vai ficar responsável pelas multas, não pelo tributo. Ele vai responder pessoalmente, ele, não a empresa, se ficar comprovado tudo, ele vai responder pessoalmente pela multa. Agora, a empresa fica responsável pelo tributo. Ai, mas professora, não é justo. A empresa não teve culpa. Uai, culpa em elegendo. Quem mandou eleger um traste para a diretoria dela? O imposto era devido, é o que a gente chama de culpa em vigilando. Por que não vigiou o que o cara estava fazendo? Agora, como ele teve dolo específico, aí sim a multa fica para ele, não para a empresa. Tudo bem? Artigo 137 do CTN. Então, vamos para as questões. A responsabilidade pelo pagamento do imposto, dos juros e da multa decorrente das infrações à legislação tributária descrita é pessoal e exclusiva do João? Não, né? Porque seria tão fácil, né? Ou pensa, gente, vamos raciocinar, seria muito fácil, né? Eu acho um João da vida, dou uma gorja para ele e falo, ó, vai lá e confesso que você que fez tudo a tranqueirada para eu passar tudo para você. Ia ser fácil, né? Embora João da Silva tenha agido com dolo contra a empresa da qual era diretor, isso não modifica a responsabilidade da empresa pelas infrações cometidas contra a legislação tributária, uma vez que o João agiu como seu representante e não em nome próprio. Infrações não é tributo, tá, gente? As infrações aqui, o que é? Multas. A responsabilidade pela multa decorrente das infrações à legislação tributária descrita é pessoal do João da Silva, uma vez que as infrações foram praticadas com a intenção direta de prejudicar a empresa da qual era diretor? Certa resposta.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou de responsável da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, motivo pelo qual a empresa deverá responder pela multa aplicável, enquanto João responderá pelo imposto e juros devidos. É o inverso. Se aqui tivesse, a empresa responderá pelos impostos e juros devidos e o João pela multa, estaria correto, tá? A responsabilidade da empresa e de João seria excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada do pagamento do imposto devido e dos juros de mora, desde que a denúncia ocorresse previamente ao término de qualquer procedimento de fiscalização. Não é início, né? Início e não término. Pode falar. Na linha D? O que tem? Não. O que acontece? Se houve culpa, ficaria tudo para a empresa. Ele não responderia, entendeu? Agora, como ele agiu com dolo, aí ele responde. O problema é o seguinte, que isso daqui é questão de concurso. Na prática, é outros 500. Na prática, por exemplo, né? O que acontece? O fisco vai cair matando e cobrando tudo de quem? Da empresa. Coitado do contador, não tem culpa de nada. Né? Vai cair matando tudo, cobrando contra a empresa. E aí, o que a empresa vai ter que fazer? Vai ter que entrar com uma ação anulatória com relação à multa, comprovando a treta do João. O que isso não é fácil. Por exemplo, por que eu fui para a esfera tributária? Por que eu escolhi o ramo tributário? Eu sempre gostei da matéria, mas uma das coisas que me fez ir para a esfera tributária é que eu odeio fazer audiência. Eu detesto fazer audiência. A última audiência que eu fiz, a Arlete estava grávida da primeira criança dela, eu não sabia nem onde sentar. Eu não sabia. Eu fui lá fazer o tal do alimentos gravídicos que eu fui fazer para ela. Eu estava mais perdida que segue em tiroteio. E do jeito que eu sou cara de pau mesmo, resolvemos ali, eu olhei para a cara do juiz, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu pergunto, ele olhou assim e falei, não me olha com essa cara. Eu não sei, eu não sou dessa área, entendeu? Mas, por exemplo, eu sou cara de pau mesmo. Aí ele também, acho que ele também não sabia, ele falou assim, não, conversa lá com a escrivã, que ela vai te falar como abrir conta, essas coisas. Eu pensei comigo que você também não sabe, né? Sacana. E ficou arregalando o zóio para mim. Só que, por exemplo, por que eu estou falando nisso? Porque, por exemplo, numa ação dessa, a gente vai precisar de instrução. Por quê? Porque eu vou precisar de testemunha para comprovar esse dolo, para tudo isso, você entendeu? Então, assim, a prática é uma coisa, que a gente não vê isso na prática. Mas, para concurso público, é assim, agiu com dolo? O funcionário que agiu com dolo, ele vai responder pelas multas. A empresa não. Entendeu? Fechou? Então, bora. Então, crédito tributário, que foi o que a gente começou a falar. Dentro do crédito tributário, nós estávamos falando do lançamento. E aí, o que é esse lançamento? É o ato administrativo, que eu estava falando para vocês, para constituir o crédito tributário. Esse crédito tributário, ele vai declarar, ele vai constituir e ele vai declarar a obrigação tributária. Vai falar quem é que vai pagar, quanto vai pagar, por que vai pagar, é o que está aqui.
Então, o lançamento, ele constitui, tá, gente? Ele constitui mesmo. Só que tudo que constitui, declara, tá? Mas ele constitui. Professora, por que eu tenho que saber se o ato ele é constitutivo ou meramente declaratório? É por causa dos efeitos, ex tunc e ex nunc. Vocês já ouviram falar disso? Então, se o ato constitui, o efeito é para frente. Ou seja, é ex nunc. N de nuca. Isso não é meu, tá? Se o ato é meramente declaratório, os efeitos dele retroagem lá de trás. Então, ex tunc, testa, tunc. Se você tiver irmão pequeno, sem graça, você fica ex tunc, ex nunc. Nunca mais vai esquecer, entendeu? Dá super certo. Serve, melhor ainda. Então, por quê? Porque se eu falar assim que é ex tunc, retroage, pensa, juros, multa, tudo vem desde aqui. Agora, como constitui, cria, aí não pagou, aí os efeitos são para frente. Daqui os efeitos da mora, é isso que interfere. Então, o artigo fala constituir, constitui mesmo. E aí, você realizou o fato gerador, surgiu a obrigação tributária, você fiscal aí, você tem que lançar? Tem. Ato vinculado sob pena de responsabilidade funcional. Moeda estrangeira. Vamos lá. Eu não quero apagar aquilo ali, então eu vou fazer o desenho menorzinho aqui, tá? Vamos lá. Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Eu aplico o câmbio no momento da ocorrência do fato gerador. Sabe? É simples isso. Então, vamos imaginar um caso concreto e vamos misturar os princípios para a gente recordar eles. Então, beleza. Eu quero um carro novo. Que carro combina comigo? E eu gosto de carro vermelho. Ai, gente, uma Ferrari! Tem que ser... Ele falou Ferrari? Aí, ó, meu amigo, brother. Isso aí, entendeu? Não, eu quero a Ferrari. Onde que a Land Rover é fabricada? Não, mas eu não ligo mesmo, gente. Mas é para dar certo exemplo. Então, onde que eu vou mandar vir minha Ferrari? Da Itália. Aqui é a Itália. Tadã, né? É uma bota. Da Itália. Certo? Da Itália. Beleza? O que foi? É uma bota. Tá bom, eu vou melhorar a bota, gente. Não por isso, vamos lá. Tadã. Aí, ó. Tá. Agora passou. A bota, né? E aqui está o Brasil. O Brasil é assim? É desse lado ou o Brasil é do outro lado? É desse lado, né? É para ser do outro lado, o Brasil? O Brasil é assim? É o Brasil! Pronto, é o Brasil, né? É o Brasil. É o Brasil, é o Brasil. Vamos imaginar que eu vou lá na importadora, né? Agora você trabalha com Ferrari, Nayara, entendeu? Né? Vou lá na loja importadora da Nayara, que ela vai me vender a Ferrari. Isso ela me vendeu a Ferrari, vamos imaginar assim, no mês,
sei lá, no mês 7. Beleza? No mês 7 de 2021. Essa Ferrari custa, estou chutando, R$1 milhão. R$1 milhão. Básica da básica. O euro aqui, na época, estava 6. Ou seja, a base de cálculo aqui para o meu imposto de importação, né, 6 milhões. Certo? Vamos imaginar, eu não sei qual que é a alíquota da Ferrari para importação, tá, gente? Eu não sei. Mas vamos imaginar que o imposto de importação aqui, 10%. Vamos imaginar. 10% de 6 milhões, 600 mil? Oh, menina, tá achando o quê? Aí eu penso assim, nossa, beleza. 6 milhões e 600, né? Sou professora, tributarista, troco, né? Pode mandar vir. Como que essa Ferrari vai vir para o Brasil? De navio, né? Tá aqui o navio. E aqui tá a bichona aqui dentro. Aqui está a bichona aqui dentro. Beleza, o que acontece? Vai demorar para vir, não vai? Até ser fabricada, vir para o navio, tal. Imagine que ela vai chegar aqui no mês 12 de 2021. Beleza? No mês 12 de 2021. E nesse intervalo de tempo, o euro subiu para R$7. Ou seja, aqui a base de cálculo vai para 7 milhões. Beleza? 7 milhões, certo? Imaginem que no meio do caminho, sabe o que Bozinho fez? Um decreto. Pode aumentar o imposto de importação por decreto? Pode, exceção ao princípio da legalidade, função extrafiscal. Por quê? Porque as fábricas estavam tudo parando de fabricar aqui. Aí ele falou, peraí, vou diminuir as importações dessas porra aí para não quebrar as fábricas do Brasil. Então, no meio do caminho, aumentou para 20%. Beleza? Aumentou para 20%. Se a gente pensar aqui, né? 7 milhões, 20%, quanto que sai? 1.400.000, né? Então tá bom, vocês estão falando. Ou seja, imposto de importação, 1.400.000. Aqui era 600 mil. Aqui 1.400.000. Sabe quando que ocorre o fato gerador do imposto de importação? Bingo. Não é quando você faz o contrato, não é? É quando ocorre o desembaraço aduaneiro. Ou seja, o fato gerador ocorre no dia 12 de 2021. Aí eu te pergunto, quanto que eu vou ter que pagar de imposto de importação? 600 mil ou 1.400.000? 1.400.000. Vocês conseguem entender por que a estabilidade econômica interfere nas importações? Sabe? Eu brinquei aqui com a Ferrari, tal, mas isso vai desde o brinquinho de R$5 ali do centro que vem da China a tudo isso. Vocês entenderam? Infelizmente. Então, a estabilidade econômica atrapalha nessa questão de importação. Ou seja, por quê? Porque eu aplico
a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador e eu aplico o câmbio do momento da ocorrência do fato gerador. Podia aumentar por decreto o imposto de importação? Podia. Precisa respeitar o próximo exercício financeiro no mínimo 90 dias? Não, exceção. Lembra que nós estudamos? Fechou. Alguma dúvida? Não, não, não. Imposto de importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível, ICMS combustível, tirando o ICMS combustível, que é por meio de convênio, os outros podem ser reduzidos, aumentados ou reestabelecidos por meio de decreto, salvo o CID combustível, que o CID combustível só diminui ou reestabelece. Uhum. Se chegar aqui, vai ter que complementar. Vai cobrar a diferença. Uhum. É na entrada, o fato gerador é no desembaraço aduaneiro, aí vai cobrar a diferença. Você entendeu? Então, o que acontece? Por isso que eu estou te falando, porque se a gente tem uma economia estável, você sabe, eu consigo fazer esse cálculo, tipo assim, não, aí eu vou lá na importadora e ela faz os cálculos para mim. Ó, Lígia, você vai pagar aqui de imposto de importação 600 mil reais, tá ok? Se eu sei que está dentro do meu orçamento, eu importo. Mas isso eu estou falando de uma empresa que vai importar para revender brinquinho, entendeu? Agora, quando a gente está num negócio, aí eu até posso pagar o imposto de importação, que eu sei que depois, às vezes aumenta um pouquinho, mas você entendeu? Às vezes eu tenho que pagar a diferença ou coisa parecida. Por quê? Porque eu tenho que pagar o que corresponde aqui, ao momento da ocorrência do fato gerador. Você vai poder, se é o mesmo, beleza. Se você pagou maior, você restitui. Você restitui. Uhum. Aí você entra com o procedimento para restituir. Então, hoje, eu entendo hoje, pela última vez que eu viajei internacionalmente, que hoje é por homologação. Mas ele sempre foi considerado por declaração. Por quê? Porque é assim, ó. Vamos lá. Antes era assim. Você estava lá no avião, aí vinha os comissários. Alguém quer a declaração? Alguém quer? Aí não, aí você pegava, que era assim, você tinha que pegar, não, a declaração saía passando para todo mundo. Você nem lia aquele trem, você só colocava não. Na hora que você estava fazendo o desembaraço, que aí você tem todos os esquemas, eu tenho altos esquemas para a gente voltar do exterior. Não volta mais, porque quem conheceu a Disney conheceu, quem não conheceu se fudeu, não conhece mais. Aí, enfim, com o preço do dólar, aí o que acontece? Hã? Mas mesmo assim, você vai ter que economizar muito dinheiro se você quiser. Eu vou fazer muita treta na barreira. Porque com o saláriozinho de fiscal também não dá para ficar indo para Disney, não, velho. O que acontece? Nessa situação, você entregava aquela declaração para o fiscal fazia cara crachá com a mala. Ou ele falava, vamos abrir a mala, ou ele deixava você passar. Depois mudou. Depois, quem quer a declaração? Todo mundo assim. Você entendeu? Aí, ou seja, você só entregava a declaração que você queria declarar. E aí você passava, sem declaração nenhuma. Se o fiscal falar, opa, para aí, deixa eu ver esse negócio. Entendeu? Agora você faz antecipadamente, pela internet, já paga. Ou seja, eu entendo que é por homologação. Aí, a hora que você está passando na fiscalização para entregar,
é que o fiscal vai fazer cara crachá, mas você já pagou. Então, tá vendo que o fisco vai mexer aqui depois? Professora, a senhora já foi parada em algum negócio? Já. Não, não foi azar, foi hilário. Porque assim, eu já fui para os Estados Unidos mais de uma vez, vim com mala, tudo, nunca fui parada. Vim com muamba, tudo assim, sabe? Com enxoval da minha filha inteiro, pensa. Nunca fui parada. Fui para outros lugares do mundo, nunca fui parada. Quando eu fui para Cuba, que não tem nada para comprar em Cuba, nada, nem charuto, porque o charuto é caro. Nada. Sabe o que eu comprei? Eu gosto de imã de geladeira. Eu comprei só uns imãs de geladeira e uns rum. Só, porque não tem nada para comprar lá. Rum. Bebida, rum. É rum, eu não estava lembrando o nome, bebida. Aí eu lá com a malinha pequena. Sabe? Não, o rum passava, porque estava dentro da cota. Mas eu lá com a malinha, eu vindo dos Estados Unidos com 5 malas, ninguém me parou. Aí eu com a malinha que nem vai para o bagageiro, malinha de mão, tô eu passando, eu e o Hermes, o fiscal. Vem cá. Aí a Maria abre a mala. Eu falei, cara, sério mesmo? Sério? Oi, né? Mas tudo bem, saí, óbvio, né? Mas, enfim, foi engraçado, que eu falei assim, nossa, nunca me pegaram. E nem vem atrás de mim, porque está tudo decaído as outras bagagens, tá bom? Beleza? Bora lá. O artigo 100... Tem mais alguma pergunta? Posso ir, né? O 144, nós estudamos ele até. Por quê? Porque ele tem relação ao princípio da irretroatividade. Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Alteração do lançamento. É feito o lançamento, ele pode ser modificado? Pode. Ele pode ser feito por meio de impugnação, eu não concordo, eu vou lá e impugno. Ele pode ter um recurso de ofício. Você fez fiscal, você fez o lançamento, viu que você fez cagada, você pode voltar atrás. Ou em alguma das situações do 149, que é o lançamento de ofício. Tudo bem? Por que está assinalado só aqui? Porque é assim, gente. Isso aqui, quando cai letra fria da lei. E o que a gente aprende nas provas de direito? Quando vem só, nunca, tão somente, papapá, dá aquela impressão o quê? Que está errado, né? Se vier a seguinte questão, segundo o CTN, o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, ponto. Certo ou errado? Tá certo. Você entendeu? Por quê? Porque ele quer que você saiba o Ctrl-C, Ctrl-V da lei, que é uma idiotice. Eu detesto esse tipo de coisa, mas ele quer o Ctrl-C, Ctrl-V da lei. E quando a gente vê a palavra só, o que é? Regra geral está errada, aqui é uma exceção do Ctrl-C, Ctrl-V da lei. Isso, mas não está. Assim, eu também entendo, você entendeu? Concordo com você no seu raciocínio. Mas para a prova, né, tem que ser desse jeito. Aí, agora a gente vai para o erro de direito e o erro de fato. Tá? O erro de direito e o erro de fato. O que é o erro de fato? O erro de fato, gente, eu errei com relação à situação fática. Um fato mesmo. Eu não errei com relação à interpretação da norma. Tudo bem? Não. Dá exemplo. Então tá. Imaginem, você tem lá a sua casa. Isso não é o meu exemplo, tá? Mas assim, você tem lá a sua casa, tem a área construída da sua casa, aí você fez um puxadinho na sua casa, churrasqueira, com a piscininha, você fez um puxadinho. Você devia avisar a prefeitura, mas você não avisou a prefeitura, né? O fisco está lançando o IPTU na metragem que ele sabe que está lançando, ok?
né? Aí, de repente, ele manda o drone em cima da sua casa. O Google Maps, sei lá, né? E fala, filha da puta. Fez um puxadinho, não me avisou, sacana. Tá vendo que isso é uma situação de fato? Não é uma situação de interpretação, se cabe ou não a cobrança do IPTU em cima do puxadinho, papapá, papá. A gente não tem briga de interpretação aqui. É uma questão de fato. O fisco vai poder me cobrar, lançar de novo o IPTU dos 5 anos atrasados? Vai. Aí, meu anjo, aí, meu bem, você sente e chora, ou você faz o trem direito, ou você guarda o trem direito. Por exemplo, eu não fiz isso, entendeu? Mas eu aconselho a quem fazer isso, sabe o que tem que fazer? Guardar todas as notas da época que fez o puxadinho. Guarda tudinho. Porque daí, se vier tal, cobrando da época que não é o puxadinho, você tem como comprovar. Por exemplo, né? Quando nós construímos o prédio de kitnet que a gente esqueceu. Não, de pagar a contribuição previdenciária. A gente esqueceu, entendeu? A gente esqueceu. Eu não sabia que tinha que pagar. Ninguém me avisou, esquecemos de pagar, entendeu? E aí o fisco tem quantos anos para vir atrás de mim? 5 anos. A partir do próximo exercício financeiro, 5 anos. O fisco veio depois desse prazo atrás da gente. Como que eu comprovei quando que essa obra foi feita? Com todas as notas de construção da obra, com tudo os trem, tudo um catatal deste tamanho, recurso administrativo para a Receita. Olha, desculpa, não sabia, mas você também dormiu no ponto, você chegou no prazo errado. Recurso administrativo proferido. Fazer o quê? Duralex é de lex, a lei é dura, mas é a lei. Entendeu? Porque sonegar imposto, eu não soneguei, eu não sabia, mas sonegar imposto é o único crime que não é pecado. Entendeu? Eu falo isso, é o único crime que não é pecado. Mas daí a César que é de César. Pode parar, presta atenção na Bíblia. O fulano era cobrador de imposto, ele era malvado. Depois ele aceitou Jesus e virou apóstolo. Todos os cobradores de imposto da Bíblia eram malvados. Vocês vão ganhar bem, que vocês vão passar no concurso, mas vocês vão tudo para o inferno. Cobradores de impostos. Mas vamos lá. Entender a situação que houve um erro no fato, do conhecimento do fato, diferentemente da interpretação. Tudo bem? Diferentemente da interpretação. O que ocorre? De 2012 a 2016, o entendimento do STJ era o seguinte, que quando você importava o seu carro, né, quando você importava a sua Ferrari para uso próprio, não incidia o IPI. Certo? Não incidia o IPI. De repente, então beleza, ó. Comprei a minha primeira Ferrari, eu importei em 2015. O entendimento era que não tinha que pagar o IPI. Beleza, não paguei. 2015, não paguei, esse era o entendimento. 2016, muda o entendimento. Houve um erro de direito, um erro de interpretação. Vai poder vir me cobrar? Aí não. Vocês estão entendendo? Porque não é uma questão de fato, é uma questão de interpretação da norma. Por que eu falo que esse é o fundamento para as holdings? Porque o que acontece? Nessa situação da holding, você foi lá, é diferente, porque como é lançamento por declaração, tem a pré-análise do fisco antes. É diferente do homologação. Então, você foi lá
e falou, conseguiu trazer os 10 milhões para uma empresa de capital social de 1 milhão. Beleza, você trouxe. Aí você quer doar só as cotas. O que você fez? Você fez a declaração, mandou para o fisco. O fisco, você não está escondendo fato nenhum dele. Você está lá em toda a documentação que você tem um patrimônio de 10 milhões. Mas o seu negócio lá é de 1 milhão. Né? Seu negócio. Como que é o nome? Seu capital social de 1 milhão, mas você tem um patrimônio de 10 milhões. Você não está escondendo nada do fisco. Aí o fisco foi e lançou o ITCMD só sobre 1 milhão, foi a interpretação dele naquele caso. Depois, se ele mudar de ideia, ele não pode, porque é erro de direito. Eu entendo dessa forma, já tem umas decisões do TJ de Mato Grosso nesse sentido. Entendeu? Agora, é diferente de você ter omitido alguma coisa, escondido. Aí vai ser erro de fato. Tá? E, não, né? Independente da intenção. Depende. Ninguém tem intenção de sonegar. É tudo, ninguém sabe. Ah, não, mas aí é questão administrativa, não é nem questão tributária. Entendeu? Aí é questão administrativa. Agora, se foi erro dele, eu não entendo que caiba punição, esse tipo de coisa. O problema é quando tiver dolo do fiscal, né? Outros 500. Mas aluno meu não faz treta. Então, tá aqui, ó. A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento. Súmula, aí, ó, princípio da proteção à confiança, que é por quê? Porque isso dá segurança jurídica. Imagina se o fisco te dá uma decisão, depois ele muda de ideia. E vai mudando. Cadê a segurança jurídica? Isso acaba com as nossas questões institucionais. Eu não trouxe, acho que, nenhuma súmula do TFR para vocês, né? Onde que está o TFR? Tribunal Federal de Recursos. Aonde será que ele está? Em nenhum lugar. Ele não existe mais. E por que a gente estuda as súmulas? Hoje o TFR é qual tribunal? STJ. Entendeu? O STJ substituiu o TFR. Mas as súmulas ainda continuam sendo usadas, mas como se elas fossem do STJ. Beleza? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, né? Modalidades de lançamento, então. Pode falar. Também. Entendeu? Também. Você vai aplicar a lei no momento do fato gerador e aí você vai aplicar o câmbio do momento do fato gerador, tudinho. Mesma coisa. É do fato gerador, que é quando entra no Brasil, entendeu? Quando ele vai ser internalizado. Isso mesmo. Porque porque assim, é que o povo burla, né? Então, assim, dependendo do país que você vai, por exemplo, você vai lá para Miami e você liga a televisão local deles lá. O que tem? É propaganda em espanhol de troço que manda dinheiro. É impressionante, entendeu? Você vai para alguns países que fazem fronteira, assim, que você sabe que tem muita gente, igual aqui para nós é Minas, né, que manda muita gente para o exterior, né? Na televisão é só sobre esses negócios. Então, assim, na maioria desses não internaliza, porque assim, eles não passam eles fazem um esquema. Por exemplo, tem o trem lá em Miami e eles têm outro aqui no Brasil, ok?
a pessoa deposita aqui, mas não passa por nada, só manda um comunicado, ó, entrega X para o outro. Tá? Por isso que Dilminha mais ou menos, é uns casos de câmbio, é como se fosse. Dilminha, na época, eu acho que foi Dilminha, que fez uma lei de repatriação, trazendo mais benefícios para ver se conseguia legalizar esse dinheiro, entendeu? Que é o que dá muito rolo. Tipo assim, o povo trabalha fora. Aí quer mandar dinheiro aqui para o Brasil. Como se fosse antigamente. Ó, eu mando dinheiro aqui, faço isso aqui, mando. Aí, de repente, a pessoa começa a comprar casa, começa a comprar não sei o quê, começa a comprar não sei aonde. Tá, mas beleza, você está comprando a casa. Mas de onde veio esse dinheiro para você comprar a casa? Então, não é tão simples assim, entendeu? Isso aqui dá um rolo do caralho, esse troço aqui. Fechou? Cabe IOF. Cabe IOF, se você tiver ganho de capital, cabe imposto de renda. Mas é mais IOF, entendeu? Modalidades de lançamento, que a gente já falou. Então, vamos para a questão de lançamento aqui. Quando o contribuinte deve antecipar o pagamento do imposto sem prévio exame por parte da autoridade administrativa e aguardar a ratificação. Essa questãozinha aqui, por que eu gosto dela, por mais que ela seja simples? Pelo seguinte, você pode não entender nada de tributário, mas você entende sinônimos, né? Ratificar significa o quê? Validar, concordar, confirmar, homologar. Sabe? A gente precisa fazer esse exercício também, sabe? De sua atividade, de modo expresso ou tácito. Qual que é? Lançamento por homologação. Não foi o que eu escrevi ali? Não foi? Ó, para vocês verem. Vamos confirmar aqui. O contribuinte não está antecipando sozinho o pagamento? Não foi ele que constituiu? Sem prévio análise do fisco, porque a prévia análise do fisco ele faz por declaração, certo? E aí, ele pode homologar de forma expressa ou tácita. Tudo bem? Lançamento por homologação. E aí nós só temos 3 modalidades. 3 modalidades. Por isso que o estimativa é inconstitucional. Sabe? Por isso. Sabe como que é a sistemática do estimativa? Aqui, do ICMS aqui, que era do estimativa? Absurdo. Absurdo. Olha que louco. Presta atenção. Lançamento precisa de lei complementar. Nós temos só 3 tipos de lançamento. O Estado de Mato Grosso criou um lançamento novo por meio de regulamento, de decreto. Que é o antigo garantido, depois veio o garantido, depois o garantido integral, depois estimativa, estimativa por operação, estimativa simplificada, estimativa da casa do caralho, que é tudo a mesma coisa. Só mudava o nome para confundir nós. Sabe? Como que é? Sabe como é que era? É assim, ó. Olha o que o Mato Grosso criou. Ele criou assim. Lançamento por estimativa. O fisco lança e manda para você. O fisco lança e constitui o crédito tributário. Aí o contribuinte homologa. O contribuinte tem que ver se está certo o que o fisco lançou. Aí, se ele entende que está certo, ele não paga mais nada.
Se o fisco entende, se o contribuinte entende que o fisco não lançou certo, ele tem que fazer um complementar. Um lançamento complementar. Para daí pagar. Para daí o fisco vir e ver se está certo. Para daí ele homologar ou não homologar. Para chegar naquilo ali. E aí, existe esse desenho ali nos nossos modelos? Não, não existe. Tá? Por isso que foi considerado inconstitucional. Demorou anos, mas foi. Brigas e brigas. O TJ daqui falava que estava certo, até que chegou lá em cima e os bênçãos de Deus lá do STJ e do STF falaram, ô, filho, hello, você não pode criar uma modalidade de lançamento nova. Aí o TJ teve que abaixar a cabeça e falar, entendeu? Então, nós temos o lançamento de ofício, tá? E aí, onde que ele está? Ele está aqui no artigo 149 do CTN. O que acontece? Quando que vai ser de ofício? Quando a lei falar. Quando praticamente o IPVA, a lei fala que é assim. O IPTU, a lei fala que é assim. Nos outros casos, a gente vai lá para a homologação quando não homologa. Ou no caso dele descobrir o puxadinho, que você tinha que informar e não informou. Então, toda vez que tem ali um esquecimento, uma treta, um negócio errado, vai ser lançado de ofício. Também tem o nome direto, ex ofício, unilateral. Por quê? Porque é o fisco que faz sozinho. Aí, ele é enorme, tá? Enquanto não extinto, ou seja, enquanto não decaído, é que pode lançar. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê na sua casa. Então, quando que é notificado? Quando você recebe o carnê na sua casa. Mas e aí? O fisco tem que comprovar que mandou? Não. Não tem. Você que tem que fazer prova que você não recebeu o carnê. Impossível. Na prática é impossível. É a mesma coisa do amarelinho. Você que tem que fazer prova que o amarelinho que você não estava ali. O amarelinho falou que você estava, que você passou. Existe amarelinho ainda? Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo amarelinho. Então, o amarelinho fala que você passou a tantos quilômetros por hora. Você passou. Você que tem que fazer prova de que você não passou. Porque é muito difícil, não é? A mesma coisa aqui. Mas isso é para quê? Para prova de concurso público. Isso cai bastante. Então, quando que é notificado? O carnê enviado para sua casa, para o seu endereço. Por declaração ou misto. Eu não vou ler, tá? Mas o que está escrito aqui foi o que eu expliquei para vocês. Desenhei, né? E aqui, ó, o ITCMD do Estado de Mato Grosso. Quem que atribui o valor? O herdeiro, que foi o que eu expliquei ali. Tá? Então, a hora que você lê isso daqui em casa, você vai conseguir identificar certinho. Cuidado. Nós temos 3 lançamentos. Presta atenção no material. Ó, vamos voltar? Ó, vamos voltar. A, de ofício. 1. Vou até colocar aqui para manter igual A. De ofício. B, por declaração. B, por declaração. Tá vendo? Ou misto. Vocês estão vendo que não tem C aqui? Né? Não tem C. Está escrito ali, lançamento por arbitramento ou aferição indireta. Isso daqui não é um lançamento autônomo. Isso é um meio de ajudar os outros lançamentos.
Você, fiscal, quando você for averiguar, você vai ter que arbitrar. Então, por exemplo, né, na Moambinha, que você traz o enxoval. O que aconteceu quando eu fui fazer o enxoval da Alice? Eu pesquisei o melhor, eu comprei aquele voo que desembaraça em São Paulo de madrugada quando o fiscal está dormindo, que eu não sou besta. Você acha que eu vou chegar no Brasil 8 horas da manhã? Ah, larga a mão de ser besta. Não, cheguei de madrugada, né? E aí, o que acontece? Quando você ia fazer essas compras fora, eu entrei em tudo as lojas que eu sabia que eu ia comprar e eu tirei os cupons de desconto. Então, por exemplo, eu fui na loja da Caster e tirei o cupom de desconto de 20%. Beleza? Aí, a hora que eu cheguei na loja, eu não sabia, sem querer, isso foi bom, eu fui justamente num dia lá que era tipo um Black Friday deles, mas não era o Black Friday, mas era um outro evento que eles fazem que é tipo o Black Friday. A hora que eu cheguei na loja, a loja estava tudo com 50% de desconto. Como eu não sei falar nada, e você dá uma de João sem braço, fiz a compra, cheguei lá, dei o cupom, né? Aceita! Cumula! Vocês estão entendendo? Cumula. Tive 70% de desconto. Ah, menina, né? Comprei roupa para Alice até os 3 anos. O Hermes falou, não, vamos comprar até os 3, depois a gente volta aqui aí. Quem imaginou que ia dar tudo essa merda, né? Então, não volta mais. Enfim, o que acontece? Então, aquele macaquinho, que vamos supor que era para custar $10, custou 3. O que eu fiz? Eu guardei todas as notinhas. E distribuí por malas as notinhas. A mala tal no envelope X. A mala Y, as notinhas do envelope Y. A mala não sei o que no envelope Z. Né? E aí distribuí umas malas. Aí fiquei lá esperando, né? Emerson, eu vou primeiro. E aí vamos esperar uma madame com 10 carrinhos, com 10 malas. Eu vou atrás dela, porque eles estavam pegando as grávidas para pegar o carrinho. Porque, por exemplo, o carrinho da Alice, na época eu paguei $200, se fosse cobrar aqui no Brasil, ele custava R$6.000. Se fosse comprar na loja aqui, entendeu? Era uma coisa absurda. Aí, eu vi, né? E estava lá. Aí eu fui atrás. Então, se for para parar, vai parar o carrinho maior, não o meu, né? Que eu estava só com 3 malinhas. E aí eu falei para o Hermes, espera mais um outro carrinho com 10, e aí você vem atrás. Se você sair lá fora e não me ver, você vem me salvar, né? Enfim. E aí eu fiz tudo certinho. Por quê? Por causa disso aqui. Porque se eles falassem, abre a mala, né? Uma amiga minha parou, ela chorou, fez quase, liberaram ela, sabe? Coitada, grávida, pararam ela, foi aquele negócio. Só vou terminar de explicar. Aí o que acontece? Porque se o fiscal da alfândega, o que ele ia fazer? Abre a mala. Ele ia ter que arbitrar o valor da roupinha. Como que ele ia arbitrar, fazer esse lançamento por arbitramento? Ele ia entrar no Google, na Amazon. Quanto custa um macaquinho? $10. $10, o câmbio na época era R$2. R$20, entendeu? E pá. Quando ele ia vir com os $10 do arbitramento, como eu tenho direito ao contraditório e ampla defesa, eu não sei se na hora lá ia colar, mas administrativamente colaria. Eu ia falar, opa, peraí, ó, tô com a notinha, não paguei $10 não, paguei 3. Eu até pago, mas pelo valor. Vocês entenderam? Então, isso é arbitrar. Então, o que acontece? Quando você vai fazer o ITCMD, e aí você fala que aquela casa vale 100 mil, o que amanhã você que estiver lá, né? O que você vai fazer? Deixa eu ver mesmo se essa casa vale 100 mil.
Aí você vai ver o valor venal dela. O valor venal tá 100 mil, mas onde que é essa casa? Nossa, essa casa é em tal lugar. Aí você vai procurar o quê? Você vai procurar imobiliárias, sites de imobiliárias, você está entendendo? Aí você vai lá, tomar no cu, nunca mais que comprou essa casa, agora vale 300 mil. E aí você vai fundamentar e você vai arbitrar com o valor do mercado. Entendeu? Então, bora para o intervalo. A gente já volta.